Pessoal, bom dia, tudo bem? Nesta quinta-feira eu vou precisar encaminhar a aula gravada com vocês, né? Para vocês assistirem na quinta-feira à noite ou em outro horário que vocês tenham uma boa disponibilidade. Porque eu tive um contratempo, vou precisar gravar algumas aulas no campo, no laboratório do campus de Moarama, e algumas coisas saíram do meu planejamento inicial e eu vou ter que estar lá amanhã cedo. A questão é que durante a noite o campus da universidade ele não fica aberto no campus regional, por causa dos decretos e está tendo a crise sanitária da Covid lá está extremamente intensa, né? Então realmente o toque de recolher está bem rígido e na própria universidade depois das 8 da noite você não pode permanecer no campus regional. Na casa que eu vou ficar também, eu percebi que eu ia ter bastante dificuldades para conseguir fazer essa aula ao vivo com vocês. Então, eu preferi gravar hoje, encaminho para vocês ainda hoje. Vocês podem assistir amanhã ou no final de semana, quando vocês tiverem disponibilidade. Eu vou discutir o movimento circular, que eu já tinha introduzido nas aulas, nas aulas da quinta-feira, né, com as duas turmas, mas não tinha concluído. E daí eu fecho essa ideia de movimento circular, fecho a ideia de cinemática. Na segunda-feira nós podemos retomar, vocês podem me perguntar pontualmente, né, quais são as dúvidas, e aí nós já seguimos adiante com dinâmica. Sobre a lista de exercícios, né, e eu converso melhor com vocês também na segunda. Sobre o trabalho eu também converso melhor com a turma 33, que eu acho que eu não conversei bem na segunda-feira. E daí eu posso postergar a data depois de entrega, isso não é problema. Então, vamos concentrar na aula de hoje, né, para discutir um pouco sobre o movimento circular uniforme, movimento circular acelerado e quais são as consequências deles. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Vou reiniciar, reiniciar a aula completa, né, porque na segunda-feira ficou um conteúdo um pouco mais corrido, foi passado no final da aula para as duas turmas. Então, eu só vou introduzir a ideia e aí nós vamos desenvolver o raciocínio. Bom, como eu já tinha dito, vários eventos na natureza e na tecnologia, eles descrevem uma órbita circular. Então, o movimento, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, né? Os átomos eles tendem a descrever os elétrons na eletrosfera eles tendem a descrever um movimento circular ao redor do núcleo. A órbita dos corpos celestes descreve esse movimento circular. Maquinários, engrenagens, motores, todos eles descrevem o movimento, né, curvilíneo, que é esse movimento circular, para a operação de suas atividades. Então, é necessário que nós conseguimos entender que, assim como existe o movimento retilíneo, que são classificados em uniforme e uniformemente variado, uniforme é quando a velocidade é constante, e uniformemente variada é quando a aceleração é constante, da mesma maneira que existem os movimentos retilíneos, também vai existir os movimentos curvilíneos uniformes, ou movimento circular uniforme, cuja abreviação é MCU, de movimento circular uniforme. E também vai existir o movimento circular acelerado. Circular acelerado. Ele também vai ter uma certa uniformidade com relação à aceleração, mas esse movimento aqui ele vai ter algumas características diferentes do MCU. Então, vamos entender primeiro como que são descritos, né, os parâmetros, as grandezas físicas, como que nós podemos interpretá-las necessariamente,
e aí desenvolver o movimento, desenvolver as aplicações e as consequências do movimento circular em si. Então, imagine primeiro, né, que você vai ter essa seguinte situação. Bom, todo movimento curvilíneo ou movimento circular, ele vai descrever um movimento de círculo em torno na sua trajetória. Então, o que nós teremos aqui? Nós temos uma partícula que ela vai sair de uma determinada posição e vai orbitar, né? Vai circular, vai fazer seu trajeto até uma outra posição, de P para Q. Essa distância que a partícula faz quando ela sai de P e vai para Q, ela descreve o arco de circunferência ou arco de curvatura, que é a descrição da distância percorrida, né, que ela vai fazer em relação a esse espaço. Comumente, nós introduzimos, né, que a origem do sistema curvilíneo, esse vai ser dada na origem do plano cartesiano. Bom, só que daí, ao descrever esse movimento circular, vai haver um ângulo de abertura θ. Esse ângulo de abertura θ, ele tem um significado físico. Ele vai descrever qual é o deslocamento angular que a partícula ela vai estar fazendo. Então, esse deslocamento angular, né, ele é variável em relação ao tempo. Quando a partícula está se deslocando, ela pode fazer um arco que saia daqui, e vá do ponto Q e vá para o ponto P. Ela pode, em outro instante de tempo, fazer um arco que saia do ponto P e vai para o ponto M. Ela pode fazer um outro arco que saia do ponto M e vá até algum determinado ponto M. E isso tudo evolui com o tempo. Por isso que o deslocamento angular dessa partícula, né, ele tem essa dependência temporal. Em termos de unidade de medida, o deslocamento angular ele é medido em radianos, geralmente. Além disso, toda órbita circular tem o seu raio de curvatura, o seu raio característico. Esse raio de curvatura ele vai estar ligando a origem do sistema ao ponto que a partícula vai estar localizada no instante final. Esse raio de curvatura, ele é constante para qualquer intervalo de tempo. Note bem, o espaço percorrido depende do ângulo do deslocamento angular, então ele não é constante. O deslocamento angular evolui com o tempo, mas o raio de curvatura é o mesmo em qualquer instante de tempo. Se a partícula estiver posicionada aqui, em uma determinada posição X, então também em uma determinada posição X', então também essa partícula, o raio que vai existir, que é a distância entre a origem e a posição final da partícula, vai ser igual ao raio de curvatura. No entanto, pessoal, toda partícula, né, que descreve o movimento circular, ela vai descrever ele com alguma velocidade de movimento para que ela consiga se deslocar. Então, nós trabalharemos aqui agora com duas velocidades diferenciadas. A primeira velocidade é chamada de velocidade linear. Ela está associada à translação que a partícula vai fazer. Essa velocidade linear ela vai ser sempre tangencial ao ponto ela vai ser sempre tangencial ao espaço percorrido. Bom, então essa velocidade ela vai estar descrevendo o movimento de translação. Geralmente quando você tem um movimento circular, você está introduzindo a rotação. Em toda a rotação, você vai ter os componentes da translação em si, né, que vai estar dizendo com o que é a velocidade
como que a partícula ela se desloca tangencialmente, né? Ou como que essa velocidade vai estar atuando para fazer a partícula se mover, por isso que é uma translação. No entanto, vai envolver uma rotação, porque tem um deslocamento angular, um ângulo de abertura, que vai estar mostrando, né, essa evolução. Essa velocidade tangencial, pessoal, ela tem o mesmo módulo no movimento circular uniforme. Então, o módulo da velocidade é o mesmo. Aqui vai ser 3 metros por segundo, se for esse o caso. Aqui vai ser 3 metros por segundo. Aqui vai ser 3 metros por segundo. Em qualquer posição que a partícula esteja se deslocando, no MCU, ela vai ter o mesmo módulo de velocidade. No entanto, uma diferença que o movimento circular tem bem acentuada em relação ao movimento curvilíneo, em relação ao movimento retilíneo, é a questão da direção da velocidade. No movimento retilíneo uniforme, para que a partícula seja considerada, para que o movimento seja considerado MRU, a velocidade deve ser a mesma, em módulo, em todos os instantes de tempo, mas a sua direção e o seu sentido não podem se alterar. Aqui no MCU, isso não acontece. O módulo permanece constante, mas a direção da velocidade, ela muda constantemente, ela se altera com a evolução do tempo. Então, para cada ponto que a partícula estiver percorrendo, essa velocidade vai ter uma direção e um sentido característicos. Nessa posição, ela é tangencial. Nessa posição, o sentido da velocidade ele é orientado da direita para a esquerda, direção horizontal. Nessa posição, é direção vertical, sentido orientado de baixo para cima, né? E vai se alterando com o passar do tempo. Além disso, uma outra característica que nós temos no movimento curvilíneo é a questão da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, pessoal, ela tende a atrair o objeto, ela tende a acelerar o objeto para o centro de curvatura, para a origem do centro de curvatura. Então, por exemplo, se um piloto, né, ele está em uma rotatória, e daí a origem dessa rotatória seria, por exemplo, o canteiro central. Qual que é a tendência do movimento? A tendência é que ele teria que acelerar até, né, para fora da pista, até chegar na origem do centro de curvatura. Tendência das órbitas do planeta, a mesma coisa. Os planetas tenderiam a acelerar por meio dessa aceleração centrípeta, que é uma aceleração para dentro, e ela também tem módulo constante, assim como a velocidade. Tanto a velocidade quanto a aceleração centrípeta tem módulos constantes, né? E ela tenderia a acelerar os corpos celestes para o centro de sua órbita. No caso dos elétrons, né, na eletrosfera, também a aceleração centrípeta tenderia a acelerá-los para dentro da sua órbita. É uma tendência. Isso acontece? Não. Por quê? Porque no caso da rotatória, a aceleração centrípeta, ela entra a força centrípeta provocada pela aceleração centrípeta entra em equilíbrio com a força de atrito, né? Você tem que igualar a força de atrito cinético com a força centrípeta, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta, e aí você vai ter uma velocidade máxima que você não pode, que o seu veículo não pode atingir, porque senão ele tenderia a entrar para dentro. No caso dos planetas, a força provocada pela aceleração centrípeta, que seria massa vezes aceleração centrípeta, ela tende a se igualar com a força gravitacional, que é a força que vai manter os planetas, né, atraídos entre os corpos celestes ou os corpos massivos atraídos. Na eletrosfera,
Também, entre outras implicações, a força gerada pela aceleração centrípeta vai se igualar com a força de Coulomb, com a força elétrica que os elétrons conseguem fazer, que os elétrons têm quando eles estão, que eles exercem, e também pode ser uma força, que é uma força de repulsão entre os elétrons da eletrosfera e os prótons existentes no núcleo. Bom, daí vamos fazer agora algumas analogias, né, que existem entre o MCU e o MRU. Então, eu vou introduzir aqui um novo arquivo. Pronto, novo slide. E daí vamos agora só relembrar lá quem que é algumas características do MRU e outras características que nós estamos aprendendo do MCU. Então, você tem o MRU e aqui você vai ter o MCU. No caso do MRU, o que você vai ter de característica? A equação horária do movimento. Essa equação horária do movimento, ela é dada por quem? Pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. No MCU, no movimento circular, o que você vai ter? Você vai ter a equação horária do deslocamento angular. Essa equação horária do deslocamento angular, ela vai ser dada pelo ângulo de abertura, que vai depender do ângulo inicial, θ0 é o deslocamento angular inicial, mais ômega-t. Aí, quem que vai ser esse ômega aqui? Como no caso do MRU, V era a velocidade de translação, né? Que é a velocidade linear. E V no MRU era ds/dt, derivada temporal do movimento. A velocidade angular, que é essa velocidade que promove a rotação do movimento, o giro do movimento, ela vai ser dada pela derivada temporal do deslocamento angular em relação ao tempo. Do mesmo jeito que a velocidade rege o sentido do movimento no MRU, a velocidade angular vai reger o sentido do movimento no MCU. Então, quais são os dois tipos de movimento que eu posso ter no MCU? Pode ser movimento anti-horário, que é no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, ou pode ser movimento horário, que é o do sentido dos ponteiros do relógio. Por convenção, foi definido que o sentido positivo desse movimento curvilíneo vai ser no sentido anti-horário e que o sentido positivo do movimento se dá no sentido horário dele. Daí, para descrever as posições, né, do movimento, é importante agora você usar aquela mudança de variáveis, né? Essa técnica de usar coordenadas polares é quando você está usando uma mudança de base, uma mudança de variáveis, e daí você vai trabalhar com a questão de x e y. Lembra, x é sua coordenada da posição horizontal, horizontal ou paralela, né? São sinônimos. E y é a coordenada da posição vertical. Também são sinônimos. Só que daí, em uma pequena aproximação de coordenadas polares, como que se é feita, né? Vocês vão vir aqui, é como se vocês estivessem traçando um triângulo fechado
E daí, agora, usando o raio de curvatura R, a coordenada polar característica do eixo horizontal, ela vai ser dada por R cosseno de θ, e a coordenada vertical do sistema que você está utilizando vai ser dada por R seno de θ. Então, nós vamos ficar agora trabalhando com as duas expressões para as coordenadas. O vetor posição R, né, é o vetor posição que a partícula vai estar. Como o movimento curvilíneo ele acontece no plano bidimensional, retomando os conceitos da aula anterior, o que nós vamos ter? Vamos usar os conceitos geométricos, né, e vamos caracterizar que esse ponto do sistema de coordenadas, o ponto P aqui que nós vamos adotar, ele vai depender da componente paralela e da componente perpendicular do movimento, do trajeto. Fazendo a substituição para o sistema de coordenadas polares, então R aqui, o vetor posição da partícula, vai ser depender do raio da órbita, do cosseno do ângulo na coordenada na direção paralela, e do R seno do ângulo na direção horizontal. Daí, pessoal, por exemplo, quando o θ é 0 graus, vamos observar aqui, pegar essa equação. Quando θ equivale a 0 graus, deixa eu só selecionar. Onde que eu estou aqui? Vamos colocar aqui mesmo. Não, melhor aqui. Então, olhando para o vetor posição, né? Vou copiar. Acho que não vou copiar o desenho, não. Então, deixa eu só pegar aqui a revisão. Vetor posição da partícula. Pois bem, então vamos lá. Quando θ for equivalente a 0 graus, nosso vetor R vai ser igual a quem? Vai ser igual a R cosseno de 0, nosso vetor posição, cosseno de 0 é igual a 1. Então, R cosseno de 0, que é 1, mais, R na direção do horizontal, mais R seno de θ, que é 0. Então, o que nós vamos ter? Que vai ser equivalente ao raio de curvatura R na direção do eixo horizontal. O que é isso no sistema? Que você vai ter sua origem, seu vetor posição, quando o ângulo é de 0 graus, ele vai estar nessa situação, nessa posição aqui, que vai estar só trabalhando com a coordenada do raio de curvatura. Quando θ, por exemplo, for igual a 90 graus, o que vai acontecer? Aí, nós vamos ter que cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Portanto, o nosso vetor posição, ele vai estar aqui, né? Posicionado, quando θ for igual a 90 graus, ele vai estar posicionado aqui na conclusão do primeiro quadrante do sistema de curvatura, né? Do sistema referencial. Quando θ tiver um outro ângulo, por exemplo, 30 graus, então o nosso vetor posição vai ser igual a R cosseno de 30, orientado na direção do eixo horizontal, mais R seno de 30, orientado na direção do eixo vertical. Cosseno de 30 é igual a 0,86, então vai ser igual a R vezes 0,86 na direção horizontal, seno de 30, creio que seja meio, né? Isso. Mais R vezes meio na direção perpendicular. Então, no nosso sistema referencial, o que nós vamos ter?
vamos ter que procurar a coordenada do vetor posição no eixo horizontal. Então, vai ser 86% do raio, provavelmente vai estar mais ou menos aqui, e 0,5%, ou metade do raio da órbita. Lembra que o raio é sempre constante, tá, pessoal? Raio é raio de curvatura, é uma propriedade geométrica. Vetor posição é uma propriedade cinemática. E aqui nós estamos representando com R minúsculo. Ligando os pontos novamente, como nós fizemos no sistema bidimensional, nós vamos ter que nesse ângulo de 30 graus, o ângulo sempre é descrito em relação ao eixo horizontal, o nosso vetor posição vai estar posicionado, né? Vai estar situado mais ou menos nessa situação. Por isso, não confundam raio de curvatura, propriedade geométrica. Vetor posição é o vetor que a partícula vai estar. Pode estar aqui, pode, dependendo do ângulo, completar um raio completar o raio de estar onde o raio está inteiro em uma determinada direção, né? Então, é assim que se dá. Bom, voltando aqui, espaço, arco, vamos lá agora. Bom, então o que nós precisamos encontrar primeiro? Encontrar a velocidade da partícula. Qual a velocidade? Velocidade linear, que vai descrever o movimento de translação. Pessoal, velocidade sempre vai ser a derivada da posição de translação em relação ao tempo. Então, o que é necessário ser feito? Pegar a equação da vetor posição, em termos de R cosseno de θ e R seno de θ, e aplicar a derivada. Nesse caso, como R é constante, né? Toda a grandeza constante fica para fora da derivada. Então, a nossa derivada vai ser equivalente a quem? Deixa eu só colocar aqui, para ter um espaço para resolver. Então, vai ser igual a R, derivada temporal de cosseno de θ, na direção do eixo horizontal, mais R, derivada temporal de seno de θ, na direção do eixo vertical. Só que essas derivadas, pessoal, não dependem só de cosseno e seno. Essas derivadas, elas vão depender de quem? Elas vão depender também o ângulo aqui, θ, ele não é constante. Então, não adianta fazer só a derivada. A derivada de cosseno é menos seno. Não é só isso. Você vai ter que usar a regra da cadeia. Por quê? Agora você tem que θ depende da evolução do tempo. Quando você aplicar a regra da cadeia, o que você vai obter? Você vai ter a derivada do cosseno em relação ao ângulo θ e a derivada de dθ em relação ao tempo. Quando você aplica para outra componente, mesma situação. Você vai ter a derivada do seno em relação ao ângulo θ e a derivada do ângulo θ em relação ao tempo. Então, você está aplicando a regra da cadeia, porque θ vai depender da evolução temporal. E daí, pessoal, para resolver, quem que vai ser o nosso vetor posição? Vai ser o raio, derivada de cosseno é menos seno, então vai ter um sinal negativo. E derivada de cosseno é menos seno. Derivada de dθ, dt é a velocidade de um giro, é ômega, mais R, derivada de seno de θ, vai ser cosseno de θ, derivada de dθ, dt é ômega também. Então, nós vamos ficar que a nossa equação da velocidade linear, agora ela vai passar a depender de quem? Vai passar a depender da velocidade angular, do raio de curvatura e das coordenadas de seno e cosseno de θ.
Pessoal, sin e seno, né, é a mesma notação. Geralmente na calculadora nós obtemos como sin, por isso que eu coloquei aqui, mas é seno do ângulo. Essa primeira componente é a componente da velocidade em x. Então, a componente paralela da velocidade é menos ômega r seno de θ. A componente perpendicular da velocidade vai ser ômega r cosseno do ângulo θ. Quando você tira o módulo, né? Esse daqui é o seu vetor, esse de a equação 10.b. Esse é o vetor velocidade. Quando nós tiramos o módulo, né, do vetor velocidade, o que é importante na velocidade mesmo, que eu falei na aula passada? Encontrar o vetor velocidade, a expressão dele, as coordenadas das componentes paralela e horizontal, e encontrar o módulo do vetor velocidade. Então, vou colocar aqui um novo slide. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui esse módulo da velocidade. Nós vamos ter aqui a expressão que foi gerada para a velocidade linear, certo? Aplica agora o módulo do vetor. E nós vamos ter que esse módulo vai ser igual a quem? Componente horizontal em ao quadrado, mais o termo quadrado da componente perpendicular, que vai ser dado por quem? Módulo do nosso vetor velocidade vai ser dado pela componente paralela, que é menos ômega ao quadrado r ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais o quadrado da componente perpendicular, ômega ao quadrado r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, só que daí menos ômega ao quadrado dá ômega ao quadrado, então vai ser raiz de ômega ao quadrado, r ao quadrado é e ao quadrado, e aí vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ. Usando a identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Esse módulo, então, vai ser módulo de ômega ao quadrado, r ao quadrado. Tira a raiz quadrada, vai cancelar com os quadrados, né, dos termos. E daí, o que nós vamos ter? Que o módulo da velocidade, né, linear, vai depender de ômega r na direção do eixo... acho que é sempre no eixo radial que a gente vai trabalhar com velocidade. Deixa eu confirmar aqui. Não, do eixo do ângulo mesmo. Que é tangencial, né? Então, vai depender sempre do módulo da velocidade angular. Se bem que é módulo, né? Não vai estar dependendo de nenhuma direção. Então, vai ser sempre quem? Vai ser o módulo da velocidade. O módulo da velocidade linear vai depender da velocidade angular e do raio. Portanto, velocidade linear e velocidade angular, elas se relacionam por meio do raio de curvatura do movimento curvilíneo, certo? É um resultado interessante que eu acho que vocês já conheciam lá no ensino médio, né? Sem saber como que se chegava até ele. Mas é interessante porque você observa que as duas velocidades de movimento, elas caminham juntas. Então, a velocidade linear depende da velocidade de giro, que é a velocidade angular, e, consequentemente, o inverso também acontece. E quem que vai ser a constante que vai estar relacionada a essas duas grandezas? O raio da curvatura. Então, o raio de curvatura, ele já especifica, já influencia, né? Quem que será o vetor posição da partícula e vai estar influenciando na velocidade de translação
e na velocidade de giro dessa partícula também. Pessoal, outra informação que vocês precisam ter como importante, né? Só que a gente vai desenvolver ela na lista de atividades, vai ser que o vetor vai ter que ser que o produto escalar, ele sempre vai ser que o produto escalar da velocidade e do vetor posição sempre vai ser igual a zero. Portanto, a velocidade sempre vai ser tangencial ao vetor deslocamento que a partícula vai estar descrevendo. Bom, daí, pessoal, nós temos aqui a equação do vetor velocidade, equação do vetor posição. Essa é do vetor posição. Note, né, que nós já tínhamos conversado um pouquinho sobre o que acontece com relação ao vetor velocidade ao vetor posição, quando nós temos alguns ângulos específicos. E agora, vamos observar o que acontece com esse vetor com a velocidade naqueles ângulos que nós estudamos, que foi de 0 graus, 90 graus e 30 graus. Bom, em 0 graus, a partícula vai descrever um raio na direção horizontal, né? O vetor posição vai ser igual ao raio da partícula na direção horizontal. A velocidade desse movimento, pessoal, vai ser igual a quem? Para 0 graus, a velocidade desse movimento vai ser igual a ômega-r na direção do eixo perpendicular. Então, a partícula ela vai estar tentando girar no sentido anti-horário do movimento. Para 90 graus, que era θ igual a zero. Quando θ é igual a 90 graus, o que vai acontecer? Seno de 90 graus é 1, aliás, seno de 90 graus é 1, então a partícula ela vai ter sentido negativo, vai ser menos ômega-r. Portanto, o que vai estar acontecendo aqui? A partícula ela vai estar tentando voltar, lembra que o sentido negativo é o do sentido horário, então ela vai estar tentando, desculpem. O sentido negativo de ômega é no sentido horário, mas da partícula é na direção do eixo horizontal. Então, para 90 graus, a partícula ela vai estar tentando, né, voltar, tentando transladar no sentido horizontal do sistema, né? Vai estar tentando fazer esse movimento, o que vai acompanhar o movimento anti-horário que foi descrito pelo sistema em si, inicialmente. O movimento anti-horário de rotação. Além disso, pessoal, tem outra... Vamos analisar agora o que acontece com a aceleração centrípeta, né? Só para vocês observarem aqui... Não, acho que depois eu mostro isso, do Adolfo. A gente vai ter que ver a aceleração primeiro. Quando você vai trabalhar com a aceleração centrípeta, ela também, a aceleração centrípeta, como o nome já diz, já está orientada para dentro da curva, para dentro do sistema curvilíneo. A aceleração centrípeta ela é derivada da velocidade linear em relação ao tempo. Novamente, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter, deixa eu colocar aqui, depois eu volto a mostrar. Acho que eu vou fazer isso. Então, o que nós vamos ter? Que quando você está derivando essa velocidade, o que você tem que lembrar? Ômega é constante, velocidade angular é constante e o raio são constantes. Então, o que nós vamos ter? Que menos ômega r sai para fora da derivada, então vai ficar a derivada de seno de θ em relação ao ângulo no eixo horizontal. Ômega r são constantes, sai da derivada,
derivada de cosseno de θ em relação ao eixo perpendicular. Usa de novo a regra da cadeia. Por quê? Porque θ depende do tempo. θ não é constante, né? Quando ele não é constante, então o argumento θ não é constante, ele não é um argumento agora, ele é um deslocamento angular, uma propriedade física, uma grandeza física. Então, o que nós vamos ter? Que essa aceleração centrípeta, aplicando a regra da cadeia outra vez, vai ser igual a menos ômega-r, derivada de seno de θ em relação a θ, derivada de dθ em relação ao tempo, mais ômega-r no eixo horizontal, e no eixo vertical, derivada de cosseno de θ em relação a θ, derivada de dθ em relação ao tempo. Outra vez, dθ dt é velocidade de giro, velocidade angular. Então, a aceleração centrípeta, pessoal, vai ser quem? Derivada de seno é cosseno, derivada de dθ dt é ômega, ômega vezes ômega fica ômega ao quadrado, mais derivada na direção horizontal, derivada de cosseno é menos seno, então cancela aqui. Derivada de dθ dt é ômega, ômega ao quadrado. Então, por isso o sinal negativo da aceleração centrípeta, por isso que a sua orientação é para o centro da trajetória. Nós vamos ter que ômega, né, que a aceleração centrípeta vai ser igual a ômega r, vai depender do cosseno de θ no eixo horizontal, mais do seno de θ no eixo vertical. Se vocês observarem bem, né, essa expressão aqui, deixa eu fazer o destaque em preto, R, cosseno de θ mais seno de θ é igual ao vetor posição. Por isso que nós vamos ter que a aceleração centrípeta vai ser igual a menos ômega, o vetor posição, que vai ser orientado na direção radial que nós vamos estar trabalhando do raio, que é essa direção que aponta para dentro. O sinal negativo indica que a aceleração indica para dentro da curvatura, do centro. Tirando o módulo novamente da aceleração centrípeta, né? Deixa eu introduzir um novo aqui. Então, calculando o módulo da aceleração centrípeta novamente, nós vamos ter deixa eu copiar as duas, né? Então, o módulo dessa aceleração centrípeta vai ser igual a quem? Menos ômega r, ômega ao quadrado, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais, menos, né? Ômega ao quadrado, componente perpendicular. Aqui faltou o r, tá, pessoal? R, seno ao quadrado, seno de θ. Deixa eu apagar aqui. Ao quadrado. Portanto, esse módulo da aceleração centrípeta menos ômega ao quadrado fica mais. Então, vai ser ômega quarta, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Identidade trigonométrica fundamental outra vez. Então, vai ser ômega ao quadrado, r ao quadrado. E a aceleração centrípeta vai ter o módulo, então, ômega quarta, né? Aqui. De ômega ao quadrado, r ao quadrado. Lembrando que como a velocidade linear ela é ômega r, né? Então, nós podemos escrever que a velocidade angular é v sobre r. Portanto, ômega ao quadrado vai ser igual a v ao quadrado sobre r ao quadrado.
substituo aqui no módulo da aceleração centrípeta, vai ficar igual a V ao quadrado sobre R ao quadrado vezes R, simplifica, simplifica. Então, o módulo da aceleração centrípeta depende da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de órbita da curvatura. É por isso, pessoal, que na hora de escrever o vetor, né, o nosso vetor aceleração, nós escrevemos em termos da posição e o módulo da velocidade angular vai ser V ao quadrado sobre R, que vai estar dependendo aqui de quem? Da velocidade do movimento ao quadrado, da velocidade linear, sobre em razão com o seu raio de curvatura. Esse valor, pessoal, é constante no MCU. Por quê? Porque V ao quadrado, módulo da velocidade, é constante e o raio sempre vai ser constante, tanto no MCU quanto no movimento acelerado, mas sempre serão constantes, certo? Bom, para finalizar essa etapa, né, e aí eu entro em movimento acelerado, existe uma outra característica peculiar que nós vamos descrever, que é sobre o período e a frequência. Do mesmo jeito que no MRU você tem, ou no MRUV, você tem que o tempo descreve a evolução do movimento, no MCU, o que você vai ter? Você vai ver agora que o tempo ele é chamado de período, é representado por um T maiúsculo, do movimento. O que é esse período do movimento? É o tempo que a partícula leva para completar a volta de 60 graus. Então, vai ser o tempo que a partícula leva para percorrer 360 graus, né? Para ela voltar na mesma posição. Qual que é o período do relógio? É de 1 minuto, né? É isso que a gente pode classificar. Qual que vai ser o período de órbita que a Lua faz ao redor da Terra? Vai ser de aproximadamente 28 dias, né? Mais precisamente 27,8 dias. Então, esse é o período de tempo que a Lua completa para voltar à posição inicial, completar sua órbita em torno de 360 graus. Bom, além de período, né? Uma outra propriedade importante vai ser com relação à frequência. A frequência ela é caracterizada pelo inverso do período, né? Nós costumamos falar que é 1 sobre t, dizer que é o inverso do período, mas vai ser o número de repetições que vão, fisicamente, significa o número de repetições que vão acontecer em um período. Como assim? Vamos pensar nas repetições que acontecem no batimento cardíaco de uma pessoa, de um adulto que está saudável, que não está com problemas cardíacos. Esse número de batidas que o coração vai fazer em um período de 1 minuto é aproximadamente igual a 72 batimentos por minuto. Pensar agora em termos de frequência, né? Em 1 minuto, a frequência de oscilação da rede elétrica deve ser de aproximadamente 60 vezes, pelo menos pela rede elétrica que nós utilizamos, pela Copel. Então, vai ser uma frequência de 60 Hz por minuto, né? Você pode ter outros tipos de repetições. Então, você pode ter 50 colisões por segundo, que vai ser a frequência da colisão, certo? Daí, pessoal, quando você está trabalhando com período e frequência, tem que lembrar de novo da velocidade linear. Velocidade, qual que é o conceito dela? É a variação do deslocamento no tempo. E esse deslocamento agora, né, para uma circunferência, você vai ter que considerar o perímetro dele. Esse perímetro, chamado para circunferência, né, é seu comprimento.
Então, o espaço percorrido pela partícula para completar uma volta vai ser o espaço, o perímetro do seu comprimento, que é dado por 2πr. Portanto, acho que aqui é R, pessoal. Portanto, o que nós vamos ter? Que esse período, né? Desculpa, que a velocidade do movimento vai ser igual a 2πr sobre o tempo. Quando nós invertemos aqui o período, então, ele vai ser proporcional a 2πr sobre a velocidade. Lembrando que a velocidade é ômega-r, nós vamos ter velocidade linear é ômega-r, nós vamos ter que 2πr dividido por ômega-r, r simplifica com r, vai ser equivalente a 2π sobre ômega. Então, o período do movimento, ele tem relação com a velocidade angular, que também é chamada de frequência angular. O período do movimento, ele vai ser inversamente proporcional à velocidade angular e diretamente proporcional a 2π, certo? Em termos de unidade de medida, a unidade de período é unidade de tempo, são segundos, e a unidade de frequência é 1 sobre segundos, que é igual a hertz, tá? Então, essa costuma ser a unidade de frequência adotada. Para a velocidade angular, em termos da unidade de medida, né? Só fechando aqui essa primeira parte da aula, depois eu vou gravar a segunda e a terceira parte ainda. Então, inserir. Revisão. Cadê aqui? Novo slide. Em termos de unidade de medida, né? Para velocidade linear. Opa. A unidade de medida dela continua sendo metros por segundo. Para a aceleração centrípeta, como é velocidade ao quadrado sobre r, o módulo dela, né? Então, essa velocidade vai ser metros ao quadrado por segundo ao quadrado dividido por metro, já que o raio é dado em metros, é lido no sistema internacional em metros. Então, a unidade de medida da aceleração centrípeta também é metros por segundo ao quadrado. E da velocidade angular de ômega, como ômega é dθ dt, ômega dθ dt, né? Então, essa velocidade ela é medida em radianos por segundo, que é o que nós chamamos no sistema internacional. Radianos para associar o ângulo do deslocamento angular e segundos para associar a razão com o tempo, certo? Pessoal, então no próximo vídeo eu vou começar a mostrar a diferença quando o movimento ele é acelerado, circularmente acelerado, né? E aí eu resolvo faço algumas análises com vocês sobre o modelo de Bohr e algumas outras interpretações que nós teremos aqui das atividades. Já encaminho para vocês. Até mais, pessoal. Até daqui a pouquinho.